Fala, Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais uma análise jogador por jogador de uma vitória do Fluminense. Vitória difícil, complicada. Hoje o torcedor do Fluminense sofreu no Maracanã, em casa, em tudo quanto é lugar, que o Fluminense fez um péssimo primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Abel já virou praxe, né? E vai consertando o carro em movimento. Daí entrou o Marlon, funcionou no lado esquerdo, entrou o Ganso no meio de campo, depois entrou o Fred, aí entrou o Caio Paulista, que também entrou bem. As modificações foram ajeitando o Fluminense foi ficando mais agressivo. Primeiro tempo muito ruim, em que a equipe do Vila Nova fez 9 conclusões ao gol, o Fluminense apenas 3. Vila Nova abriu o placar e fez 2-0 no Fluminense, torcida vaiando, um clima muito hostil para o time do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, por causa da apresentação do Fluminense, que deixa a gente feliz com a vitória, mas também com uma pulga enorme do tamanho de um Maracanã atrás da orelha, porque já é o terceiro jogo seguido que o Fluminense vem atuando mal. Muitas falhas defensivas do Fluminense, os 2 gols que o Fluminense sofreu foram falhas do setor defensivo. O Fluminense o Abel Braga precisa corrigir a lateral esquerda do Fluminense. O Marlon mostrou por que não pode ser reserva. E outra coisa, não dá para escalar um time sem meia armador. Você poupa o Ganso, você tem que botar o Natan para jogar. Tem que encontrar um cara para armar o jogo no meio de campo. Não pode pegar o Arias, que é um ponta esquerda. Jogava no Santa Fé como ponta esquerda, trazer para a armação do jogo. Não tem como elogiar a forma e a escalação que o Fluminense entrou para esse jogo. Se a gente tomou 2-0 e jogamos mal o primeiro tempo, foi muito por causa da escalação do time. Foi o William Bigode aberto na ponta esquerda, quando lá deveria estar o Arias, e o deslocamento do Arias para uma função que ele não sabe fazer. Isso se repetiu com outros treinadores e está acontecendo agora com o Abel. Escalar jogador que não é meio armador. Arias é jogador de condução de bola, é de rompedor de linhas, é de velocidade, jogador de canto, joga pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Não pode ficar na armação do jogo. E Ganso e Natan sentado assistindo o jogo, não pode. Aí estava 2-0. Ainda bem que deu tempo de virar o jogo. Imagine se fosse um time um pouquinho mais forte, que não apelasse somente para a violência como o Vila Nova apelou, né? O juiz frouxo, deixando o pau comer, já era para ter expulso um ou dois pelo menos, jogadores do Vila Nova. O Fluminense deu muito mole e quase que a vaca vai pro brejo com sino e tudo. Sorte nossa que entrou o Marlon, entrou o Ganso, o Fred fez o golzinho dele que tornou ele artilheiro isolado da Copa do Brasil e o Cano estava lá para a gente fazer o L. Vamos falar dos jogadores, vamos dar nota para essa rapaziada. Começando pelo Fábio. Fábio, em alguns momentos, me mostrou insegurança. Os gols que sofreu 2 gols. Não parecia aquele Fábio tão confiante assim, mas no primeiro tempo ele fez uma defesaça de mão trocada que salvou o Fluminense no primeiro tempo. Vou dar uma nota 5 pro Fábio. Samuel Xavier, amigos, sai Calegari e entra Samuel Xavier. O camarada não foi para a linha de fundo uma vez. Teve um momento no segundo tempo que o Nino mostrou para ele como é que se faz. O Nino deu um drible lá desconcertante no lateral esquerdo do Vila Nova e conseguiu fazer o cruzamento. O Samuel Xavier não soube fazer isso. É um ponto morto do lado direito do Fluminense. Ainda mais no primeiro tempo que estava o Luiz Henrique ali, muito mal, e fazendo dupla com o Samuel Xavier. O lado direito do Fluminense foi esquecido, só jogava pelo lado esquerdo. Meu Deus, o que o Fluminense precisa fazer com essa ala direita, essa lateral direita? Ou bota o Johnny, ou improvisa o Iago no lado direito. Samuel Xavier e Calegari já mostraram que desse mato não sai cachorro. Nota 3 pro Samuel Xavier, ainda teve isso, ainda vacilou no segundo gol da equipe do Vila Nova, ficou olhando ali para a cara do Nino, Nino olhando para a cara dele e o gol do Vila Nova. Gol do Pablo Diego, ainda teve isso. E o Nino, né, como eu falei para vocês, vacilou no segundo gol, no gol do Pablo Diego, né, deu mole, a bola passou entre ele, passou por ele e passou pelo Samuel Xavier. Não pode, Nino. Depois ele tentou uma jogada lá pela linha de fundo, pela ponta direita, mas no setor defensivo foi muito mal o Nino, nota 4 para ele. Quem também vai receber uma nota 4, uma nota bem baixa, é o David Braz, que também vacilou, deixando o jogador do Vila Nova fazer esse cruzamento que originou o segundo gol da equipe goiana. Então o David Braz também se mostrou muito vacilante em alguns momentos, bola aérea, principalmente no primeiro gol do Vila Nova, ele subiu atrasado, o jogador do Vila, tudo bem que o jogador do Vila é um jogador alto, mas pelo amor de Deus, né? Escora, dificulta a subida do cara, vai no corpo dele, não pode facilitar
pro atacante, pro jogador, qualquer jogador do Vila Nova subir e fazer o gol em cima do nosso zagueiro. O David Braz falhou, na minha opinião, no primeiro gol e no segundo também. Nota 4 pro David Braz. Pineda mostrou, assim, principalmente quando o Marlon entrou no segundo tempo, mostrou a diferença de um lateral esquerdo para o outro. O Marlon é muito mais jogador do que o Pineda. O Marlon entrou, no primeiro lance cruzou, a bola passou do Fred e o Cano escorou. O problema do Pineda também é que ele está sendo mal escalado. Ele jogou em 2021, na última temporada, pelo Barcelona de Guayaquil, todo pelo lado direito. E várias vezes ele chegou, pelo menos ele não é omisso. Uma coisa você pode reconhecer, o Pineda não é omisso e não some do jogo. Ao contrário do Samuel Xavier, que se esconde e é omisso. O Pineda não, ele se apresenta. Mas todas as vezes que o Pineda vai fazer um cruzamento, ele puxa para a perna direita e cruza. Aí não dá. Se o cara não tem a perna esquerda e cruza todos os cruzamentos que ele faz é com a perna direita, bota o cara na lateral direita. E abre espaço para o Marlon jogar na lateral esquerda. Aí você se livra do Samuel Xavier, você ganha o Pineda, que é um lateral direito, e jogava assim no Barcelona de Guayaquil, e você ganha o Marlon pelo lado esquerdo. Aí você queima o Pineda toda hora tem que ficar puxando por dentro, puxando para a perna direita para fazer o cruzamento. Aí você ganha ele lá no lado dele, que está acostumado a jogar, e não improvisado no lado esquerdo, e você abre uma vaga para o Marlon poder jogar. Dificultou muito a atuação do Pineda, recebeu uma nota 4, foi vaiado no primeiro tempo. O gol do Vila Nova foi nas costas dele. Nota 4 para o Pineda. Nota 5 para o André. O André se esforçou, correu, marcou, lutou. Muito sozinho ali na parte de marcação, no meio de campo. A coisa melhorou um pouquinho para ele quando entrou o Nonato. O Nonato dividiu essa responsabilidade. O Iago até saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, que é um jogador que ajuda muito ele também no setor defensivo, ali da marcação no meio de campo. Ele sentiu essa ausência também de alguém ali para ajudar ele no combate. Foi um jogo bem complicado para o André, ele também ficou um pouquinho abaixo da minha expectativa, nota 5 para o André. O Iago eu não vou dar nota, porque ele saiu logo aos 25 minutos, contundido, entrou o Nonato no lugar dele. O Iago saiu por causa de uma pancada no tornozelo. Tá? O Vila Nova bateu bastante com a omissão do árbitro. O Arias, improvisado no meio de campo, num setor que não é dele, que ele não conhece, ele nunca jogou nessa função lá na Colômbia. Ele joga de ponta esquerda e foi por causa disso que ele foi contratado como ponta esquerda. Aí o Abel, o Roger, Marcante, os caras ficam inventando nova posição para os caras. E os caras nem cacuete de meio armador o Arias tem. Aí arrebenta o cara. Nota 3, sumido no jogo. Saiu no intervalo para a entrada do Ganso, que mostrou outra faceta ali no meio de campo, outro modo de jogar bem mais produtivo. Vamos assim dizer a palavra mais correta. Nota 3 para o Arias. E nota 2 para o Luiz Henrique. Saiu no intervalo para a entrada do Caio Paulista. Camarada, para perder para o Caio Paulista em termos de qualidade, o Caio Paulista foi bem mais útil, até mancando, foi depois com uma distensão muscular, o Caio Paulista foi mais útil do que o Luiz Henrique. Muito vaiado, tá com a cabeça lá na Espanha. Amigo, tá com a cabeça na Espanha, deixa o cara no banco, o cara entra no segundo tempo. Usa o Matheus Martins, usa o Caio Paulista, usa quem for. Mas esquece o cara, bota o cara no banco de reserva. A cabeça dele não está mais no Fluminense. Ficou bem claro. Nota 2 para o Luiz Henrique. E nota 7 para o Cano. Muito prejudicado no primeiro tempo por causa do meio de campo, não tinha cérebro. Não. O meio de campo do Fluminense é horroroso no primeiro tempo, sumido na criação das jogadas. E o Cano batendo cabeça, correndo de um lado para o outro, chutando, vendo. O Cano é assim. A bola cai na perna direita, ele chuta, cai na perna esquerda, ele chuta. Cabeçada, a bola vem na cabeça e tenta cabecear, ele capa, ele fura, ele erra um gol, logo no início, no segundo tempo, ele cara a cara com o goleiro e chutou para fora, ele tenta, é um catiço. Daí teve o Marlon, fez o cruzamento, assim que entrou, o Fred passou da bola, aí o Cano, aí não perdoa, o Cano escorou, fez o golzinho dele, nota 7, a gente fez o L, ficou feliz, o Cano não para, corre, busca sempre o gol e deixou o golzinho dele. Para calar a boca do GE, que falou que ele estava 3 jogos sem fazer gol. William Bigode sofreu pênalti, o Caio Paulista deu um tapa para ele, ele pegou a bola de costas para a grande área, girou, o camarada fez pênalti. Claríssimo. Pênalti no William Bigode. Aí o Ganso foi lá, fez o gol. Mas o William Bigode não serve mais para ponta esquerda. Acabou. Se fosse há 10 anos atrás, você poderia até colocar o William Bigode de ponta esquerda.
Agora, não tem como. É um jogador a menos lá na ponta esquerda. Ou ele joga de falso 9, ou ali no meio, sei lá, fazer uma função de centroavante, mas de ponta esquerda não dá. Nota 4 aí pro Bigode, eu acho que ele deveria ter saído mais cedo. Deveria ter saído já no intervalo, para empurrar o Arias para a ponta esquerda e colocar o Ganso no meio de campo. Mas o Abel fez outro tipo de modificação. Nota 4 pro Bigode. Nota 6 para o Nonato, começou meio arrastado, ele entrou aos 25 minutos do primeiro tempo no lugar do Iago. No primeiro tempo ele entrou naquele bololô de jogadores ruins, ali a atuação muito ruim do Fluminense no primeiro tempo, ele entrou nesse bolo, ele entrou no momento muito ruim do time. No segundo tempo, com o Ganso, ele foi melhorando. Tanto que ele deu um passe certeiro entre os zagueiros para o Fred dar o tapa e fazer o terceiro gol do Fluminense. Bela assistência do Nonato para o Fred, nota 6 para o Nonato. E o Ganso, que entrou no intervalo no lugar do Arias, fez o golzinho de pênalti dele, chamou a responsabilidade, deixa que eu bateu na bola, bateu na trave e entrou, para não ter erro, organizou, carimbou as bolas, saiu distribuindo para lá, para cá, para lá, para cá, organizou o meio de campo bonitinho, assim que a gente gosta, não pode ficar no banco de reserva assistindo um monte de pereba jogando. Nota 7 para o Ganso. Caio Paulista, ele entrou no intervalo, deu até um momento, antes dele se machucar, de ter a distensão muscular, e estava mostrando muita desenvoltura, velocidade, deu passe pro William Bigode sofrer o pênalti, até aí estava bem, fazendo uma movimentação melhor do que o Luiz Henrique ali pela ponta direita, mas infelizmente ele se contundiu e como um guerreiro foi jogando até o último minuto, mancando, botando em risco até uma contusão, um agravamento da contusão, mas mostrou o guerreiro e mostrou que está com disposição para ajudar. Isso que é importante. Então jogou no sacrifício até o final, vou dar uma nota 6 aí pro Caio Paulista. E o Marlon também vai receber uma nota 6, ele que entrou aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar do Pineda, ali pelo lado esquerdo, a primeira bola que ele recebeu, botou na área, a bola passou do Fred, era pro Fred no primeiro pau, passou do Fred, o Cano escorou, fez o gol, mostrando que não pode ser reserva pro Pineda e nem pro Cris Silva. Marlon titular imediatamente. Então nota 6 pro Caio Paulista, nota meia dúzia também para o Marlon, e nota 7 pro Fred. O camarada fez o golzinho dele, aquele tapa maravilhoso que o Fred sabe dar, a bola veio para ele, meu amigo, ele tirou do goleiro. Craque é assim. Tá velho, tá cansado, não tem mais explosão, tá ruim dele jogar, mas se a bola parar no pé dele, vir na direção dele, meu amigo, é saco. Maior artilheiro da história da Copa do Brasil, ultrapassando o Romário. É só isso. Nota 7 pro Fredão. E nota 2 pro Abel. Não tem perdão, amigo. Abel, você colocar o Arias de meio armador, Bigode de ponta esquerda, né? Não dá, meu. Pineda de lateral esquerdo, o cara só cruza com a perna direita. Botar o Marlon no banco de reserva. Até que, enfim, hoje tu botou o cara para jogar. Né? E depois, na modificação, era para ter tirado o Bigode, para botar o Arias para lá. Não era para ter tirado o Arias, era para ter colocado o Arias na função dele. Aí sim, colocar o Ganso no meio de campo. Então, foi cara, complicado, Abel. Tem um bom elenco, tem um bom time, mas dá para o Fluminense jogar melhor. Mas tá 3 jogos jogando mal. Hoje deu para consertar, deu para fazer os 3 gols e virar a partida. Mas quando te pega um time um pouquinho melhor, não vai dar não, irmão. Os caras vão meter 2-0, não tem como virar o jogo. E você tem um elenco bom, tá rodando o time, mas não tá sabendo rodar. Não dá para rodar o time deixando 2 meia armadores no banco de reserva. Daí deu no que deu, 2-0 Vila Nova. Então, Abel, tá complicado. Tá ruim de te defender, tá complicado mesmo. Nota 2 pro Abel, escalação na minha opinião não foi boa e algumas modificações na minha opinião também não foram as corretas. Nota 2 pro Abelão e eu vou ficando por aqui pedindo aquele like, a sua inscrição no canal e o seu compartilhamento. O Fluminense vai com vantagem do empate pro jogo contra o Vila Nova dia 11 de maio. Tamo junto, vamos passar. O Fluminense vai precisar jogar um pouquinho melhor, né? O torcedor saiu feliz do Maracanã, mas com a pulga atrás da orelha com atuações do Fluminense. Tô indo nessa. Flui!